Enquanto você não estiver acostumada a parecer uma pessoa confiante, você vai se achar arrogante. Bora pro episódio de hoje conversar mais sobre isso? Respira. Respira e não vira. Eita, meu Deus. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio, minhas senhoras. Eu acho que esse não pira é para mim, hein? Antes de entrar na gravação desse episódio, coisas aconteceram, eu tô dando uma leve pirada. Sigo! Mas também se tiver que pirar, pira, e é sobre isso. E tá tudo. Ai, do nada um El Chan aqui no meio. É. Vamos lá. Eu fico fazendo palhaçadinhas quando eu tô meio nervosa, se acostumem. Ai, amadas. Bem, como falei, o episódio de hoje é sobre confiança, é sobre o quanto a confiança é fundamental para a empreendedora, para o empreendedorismo, para empreender. Você precisa bancar as suas decisões e você precisa ser confiante para que isso aconteça, né? Na Então, vida, né? ai, quanta coisa nesse episódio a gente pode falar, né, Kel? Só para começar, vamos fazer. Vou fazer a mendiga, que eu sempre faço em todo episódio. Kel, o que é que a gente vai pedir, mulher? A gente vai pedir like, a gente vai pedir engajamento, a gente vai pedir que as amadas e as senhoras compartilhem esses episódios, deixem suas opiniões, comentem. Deem sugestão de temas para a gente trazer aqui, tá? Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no Spotify, em qualquer lugar. Se deixar escrito, a gente está lá catando, está olhando e está conversando com você, porque é disso que a gente gosta. Viu? Exatamente. Que eu já vou te jogar uma bomba nesse começo do episódio. O que é ser autoconfiante para você? Para Me mim, conte. autoconfiança é uma palavra já bem autoexplicativa, né? É você confiar em si, confiar naquilo que você sabe, naquilo que você acredita, naquilo que você é capaz de fazer, confiar que você pode aprender coisas difíceis, confiar em si, confiar que você é bom suficientemente do jeito que você é e com o que você tem, né? E isso não é muito fácil. Não é muito fácil. A gente às vezes acha que confiar no outro é mais difícil, mas eu acredito que confiar em nós mesmas é uma tarefa bem mais complicada, que precisa de autoestima, precisa de um trabalho interno, precisa de autoconhecimento e é refletido diretamente nas nossas ações enquanto pessoas no mundo, enquanto líderes à frente de um negócio. Precisamente. Eu acho que a autoconfiança, principalmente para. Cara, eu acho que a gente tem um combo muito forte aqui nessa ideia, né? Na estrutura de podcast que a gente desenvolveu, com quem a gente fala, que são mulheres, nós somos mulheres empreendedoras que precisamos constantemente tomar decisões e a nossa confiança ela é diariamente abalada pelo mundo lá fora, né? A gente constantemente tem as nossas decisões questionadas, as nossas vontades questionadas. É certo, não é certo? Faz ou não faz? Então, assim, eu acho que é um público que a gente conversa, Kel, que tem isso muito forte, a necessidade de ser autoconfiante. Porque quando você é homem e você empreende, cara, você tem dificuldade no empreendedorismo, mas você é homem, você tem uma série de vantagens. E eu juro, não é questão de feminismo. Eu acho que a gente já passou da coisa de pensar que feminismo por causa disso, né? Porque tá defendendo. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Não é feminismo, é realidade. É muito mais fácil. Se você for olhar, agora eu vou trazer um cenário um pouco mais amplo, tá? Grandes empresas. Majoritariamente,
quem são os CEOs, quem são os diretores executivos, quem são o que a gente chama de C-level, né? Ali a parte maior da empresa que toma as decisões estratégicas. Majoritariamente é homem. Porque, historicamente falando, a gente teve uma sociedade voltada para isso. Extremamente injusto. Injusto. Volta lá no episódio de vendas, né? De vendas, é. Então, assim, é extremamente justo, mas é uma coisa que acontece. A gente está mudando muito o jogo agora. Tem muitas mulheres chegando e se posicionando como gestores das suas marcas, né? Com muita autoconfiança, com muita seriedade, com muita determinação. Mas é uma coisa complicada. É uma coisa que não é. É o mais. Eu acho que agora a gente está numa fase, e assim, só um parêntese dessa questão de determinadas pautas que a gente fala, sejam feministas ou não feministas, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa. Eu acho que o ponto não é esse. Se for uma pauta feminista, qual é o problema, né? Os avanços que a gente tem hoje também é graças a isso. Né? Por isso que eu estava dizendo, acho que a gente já saiu dessa ideia, né? De ter que ir falando em alguns episódios, né? A gente está num mundo de extremos. As pessoas ou é uma coisa ou outra, ninguém tem um meio termo, ninguém tem um equilíbrio, é uma loucura, né? Então, assim, quem já quer ir para esse lado aí de ficar brigando, de ficar falando de determinada forma polarizada, que não é o seu lugar, porque aqui a gente gosta de opiniões equilibradas, de dar espaço para todo mundo falar, e é sobre isso, tá? Então, é isso. Se você gosta disso também, seja muito bem-vinda. Hoje eu acho que a gente vive uma realidade. Hoje a gente tem, né, assim, fazendo um recorte da nossa sociedade no Brasil, a gente sabe que existem mulheres pelo mundo afora, em muitos lugares, que não têm as oportunidades que hoje nós temos, que não têm o lugar, a visibilidade que hoje nós já conquistamos aqui, tá? Estou falando do nosso recorte, da nossa realidade. E aí, na nossa realidade, hoje, eu acho que a gente precisa muito mais de um trabalho interno também. Nós que já podemos ter um negócio, podemos fazer e administrar o nosso dinheiro sem depender da aprovação de A, de B ou de C, nós temos que fazer um trabalho interno para nos tornarmos autoconfiantes enquanto mulheres, enquanto líderes. Porque a gente aprendeu durante toda a nossa vida exatamente o contrário, que a gente precisa da validação de alguém para confiar em nós mesmas, que a gente precisa da aprovação do externo para achar que o que a gente faz é bom. E o homem não, o homem ele já cresce achando que ele é dono do mundo e que tá tudo certo, do jeito que ele fizer, do jeito que ele acontecer, tá bom. A gente não, a gente tem, porque tem que ser tudo muito perfeitinho, porque tem que ser tudo muito nenini, e assim, é isso que nos paralisa. Né? No final das contas, é isso que impede a gente de realizar as coisas, é isso que faz a gente ficar muito insegura com quem a gente é, com o que a gente está fazendo, com os nossos planos, com os nossos objetivos. Então, é um trabalho muito interno da gente ir para esse lugar, que não é um lugar de arrogância, porque é um ponto também, que eu acho que é um dos principais. Quando a gente começa a ser mais autoconfiante e a externar isso, as pessoas, muitas pessoas nos veem como arrogantes, e a gente, por não querer estar nesse lugar de arrogante, a gente trava. Eita, a gente estava ali caminhando na autoconfiança, mas bastou alguém dizer, ó, que coisa, né? Tu não era assim. Tu tá tão nariz em pé, tá tão assim decidida do nada, e você já se retrai. Né? E esse não é o movimento que a gente quer fazer aqui, amada, hoje, amadas e senhoras. Hoje a gente vai fazer um movimento de ir para buscar nossa autoconfiança. Levante seu nariz. Banque suas decisões. Hashtag levante seu nariz. Suas decisões. Ser confiante, não tem problema nenhum em ser confiante. Eu acho que essa questão vai da gente ser e demonstrar autoconfiança, da gente acreditar em quem a gente é, no que a gente está fazendo. Dizer, poxa, eu sou boa nisso. Eu faço isso muito bem. Sabe? Ele está muito relacionado também, por exemplo, ao que a gente pode ou não pode querer, aos lugares que a gente pode ou não pode desejar estar, né? A posição que a gente pode ou não pode desejar assumir. Eu acho engraçado porque a gente tem isso
falando no aspecto mulher, né? A gente tem isso em qualquer situação. Qualquer situação. Se a gente se coloca numa situação de, vou empreender, você tem certeza que você quer empreender? Você tem certeza que você deve empreender? Ok, a gente se coloca numa situação onde a gente quer alcançar um cargo dentro de uma empresa, né, no mundo corporativo muito forte. Nossa, mas você quer chegar nesse cargo? É um cargo muito de homem. E sua família, Né? e seus filhos, e seu casamento. E a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Ou então, tipo, não, mas eu vou alcançar esse rumo corporativo e eu não quero ter filho. Você não quer ter filho? Mas olha, não, você vai mudar de Choque da ideia. sociedade, você vai mudar de ideia. Ou então, no meu caso, eu quero muito ter 3 filhos. Sei se eu vou ter lá na frente, não sei. Talvez eu mude de minha opinião no primeiro, tá tudo bem também. Mas sempre que eu digo, mas você vai ter 3 filhos e uma empresa? Você não pode, é muita coisa. Você vai abandonar os seus filhos para cuidar da sua empresa? Então, a gente é questionado independente da decisão que a gente tomar. Não vale a pena, assim. Às vezes a gente, quando é muito nova, cara, novamente eu trago esse aspecto, que é a idade faz belezas na vida da pessoa. Porque quando você é muito nova, você se questiona. Realmente, será que é isso? Será que não? Eu tô aqui beirando os meus 30, né? E aí, nesse beira dos 30, eu tô tipo, é isso mesmo. Mas você empreender é muito difícil, menino. A gente vai levando. Então, eu acho que também isso tem influência sobre o autoconhecimento, né? A gente passou a vida, boa parte da nossa vida já agora se conhecendo, porque você começa a ter ali uma consciência a partir dos 13 anos, já faz o tempo que você está nesse rolê. Então, acho que a idade acaba pesando nesse aspecto em relação a isso. Era um ponto que eu ia trazer em relação a essa coisa da idade, né? A idade, ela faz maravilhas se você, junto com a idade, for aumentando o seu nível de consciência sobre quem você é, sobre o seu papel no mundo, e você for buscando esse amadurecimento e esse autodesenvolvimento, porque também, Michelle, você pode passar São 4 anos de batidíssimo. terapia nas minhas costas já, né? Eu tenho que ter aprendido alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você vai ser cobrado você vai ser cobrado dessa confiança em qualquer caminho que você decida tomar na sua vida. Ponto. Eu acho que cara, é isso. Ponto. Obrigada. Beijo. Foi esse podcast de hoje. Beijo. E vem essa questão do arrogante. E até nem só você se tornou arrogante como tá vendo aquela pessoa que ela é CEO daquela empresa, ela é dona daquela marca, ela é grandona, ela é muito arrogante. Você nem conversou com a pessoa, você nem trocou 2 ideias com a pessoa, 2 palavras, quanto mais ideias. E você já estereotipou, tipo, alguém já veio, já estereotipou ela como arrogante, como chata, né? E você nem deu a oportunidade de conhecer a pessoa. E você também ser autoconfiante, e aqui a gente entra no rumo de empresas, né, Kel? A ideia de posicionamento. Você precisa bancar o seu posicionamento. Eu banquei o meu posicionamento de ser anti-guru. Kel também. É legal, não é? Já levei xingamento? Já. Mas é o meu posicionamento, eu vou bancar. Então, dentro da sua empresa, vão ter demandas que você vai precisar dizer, ok, joga. Exatamente. Entendeu? Para quem tá no Spotify e não viu, eu bati no peito e joga, bate aqui. Só o barulho. São situações onde você vai treinando justamente, né? Esse desenvolvimento da sua autoconfiança, né? Porque não é uma coisa que você ganha da noite para o dia. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de inteligência emocional. Tem muita gente que fala sobre inteligência emocional, mas assim, onde é que a gente compra? Onde é que a gente encontra? Como é que nasce? Planta na terra e cresce? Vende. Não vende. É uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo e das experiências. E a autoconfiança também é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, com as experiências e com a sua disponibilidade em se conhecer, em olhar para você
e enxergar o que é que você pode aprimorar, o que é que você pode mudar, o que é que você pode desenvolver. E se você não consegue construir essa sua autoconfiança, muitos setores, muitas áreas da sua vida vão ser prejudicadas, inclusive os negócios. Porque vai ter momento que você vai ter ideias, que você vai querer tomar direções, tomar decisões, que você vai precisar bancar, porque você não vai, de repente, ter o apoio de muita gente. Mas você precisa ser confiante o suficiente para saber que aquilo ali vai dar certo. Ou para que mesmo não dê, mas é a minha decisão. Eu vou fazer. Isso é a vida E adulta. bancar as consequências disso também, porque Exatamente, vão bancar as ter. consequências. Ah, se der errado, a decisão foi minha. Se der certo, a decisão foi minha. Né? A gente precisa disso. Então, a autoconfiança é um processo que ela se constrói com o tempo e é necessária a nossa disponibilidade. Chegou Oi, ela. gente! Oi, eu vim biricona para minha mãe. Ela já tá Ela já não gravando, aguenta mais a mãe sem dar atenção para ela. ela já tá gravando há um tempão. Aí eu vim pedir códio. Pode seguir, Ká. Ah, eu fiquei assim, olhando para ela. Ai, gostosa. Pois é, e aí essa tá muito alinhado a você associar esse desenvolvimento da autoconfiança, a sua disponibilidade de olhar para si, de se analisar, de ver o que é que você pode aprimorar no seu comportamento, na sua visão do mundo, nas suas percepções, né? E ir construindo essa autoconfiança. Às vezes a gente perde oportunidades por não ter essa autoconfiança. Às vezes a gente toma decisões erradas, se alia a pessoas, ambientes, situações erradas, por não ter essa autoconfiança. Isso parece muito com o que eu falei, a gente falou lá no episódio de construção de imagem, né? Que tipo de imagem eu preciso ter para ser levada a sério, para ter autoridade, né? Como é que eu faço para desenvolver uma imagem de milhões sem precisar ostentar? E a gente falou que isso está muito relacionado, às vezes, uma postura de você querer imitar a imagem do outro, porque dá certo, está muito relacionado a uma necessidade de pertencimento, que deveria ter ficado mais forte lá na adolescência. Mas, às Isso. vezes, a pessoa ela arrasta isso para a vida adulta. Né? Lá na adolescência, a gente não é muito confiante, geralmente, porque a gente está se formando, a gente está crescendo, a gente está se impondo, a gente está desenvolvendo, está no nosso processo de individuação no mundo. Então, a necessidade de pertencimento é maior e a autoconfiança é um pouquinho mais baixa do que vai ficando ao longo do tempo. Só que, infelizmente, às vezes acontece da gente levar esse comportamento para frente, para a vida adulta. E isso é muito pouco produtivo, né? Wanda está Desculpa, concordando? gente. É que ela tá olhando e me lambendo. Ela olhou para tia Kel agora. Oi, Se tia. a gente comparar a imagem desse podcast com a imagem daquele outro que ela estava aparecendo, a diferença já está gigante de tamanho, né? É enorme, ela tá enorme. A querida está pesando cerca de 7 quilos. 7 quilos. Aquele Ela podcast está, estava ela com já 4. está, ela já está na adolescência dela. Então ela já deve estar aí Ela já tem 15 anos, minha gente. Vamos abrir um parênteses aqui. A cachorra tem 4 meses. Já tem 15 anos no mundo dos cachorros. e Eu é. descobri esses dias. Então, eu já Aí, sou uma uma adolescente. adolescente. Ela está uma Eu tô adolescente. dormindo. Eu tô dormindo. Oh, meu Deus, ela queria colinho. Ai, meu Deus do céu. Enfim, desculpa. Mas voltando. Você tem que ser autoconfiante para bancar. No meio de um podcast, pegar a cachorra no colo, fazer ela dormir e ficar falando com voz de neném. É porque é a vida acontecendo, né? É o dia a dia normal da vida real da empreendedora. E é isso mesmo, a gente tem que. Eu estava falando daquela questão da adolescência, né? Às vezes a gente leva esse comportamento e essa falta de autoconfiança, você não Para consegue fazer. desenvolver para a fase adulta. Isso te prejudica muito. Né? E principalmente, como a gente falou lá no começo, nós mulheres, que a gente cresceu aprendendo que a gente precisa da validação do outro, que a gente acaba se guiando muito pelo olhar do outro, pela opinião do outro, né? E às vezes se priva de ser quem a gente quer ser, de agir da forma que a gente quer agir. Fica, sei lá, por exemplo, em outra oportunidade,
Meu Deus do céu, isso não pode acontecer aqui na gravação do podcast. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Vamos parar e vamos gravar tudo de novo. Mas por quê? Não. Pois Né? é, porque Por quê? Porque e é uma coisa que é engraçado, que é uma coisa que a gente já falou desde o começo, né? Que a gente sempre fala nos episódios da vida real acontecendo, enfim, de que a gente não está montando nada aqui, é de fato como a gente quer falar, como a gente quer ser, a mensagem que a gente quer transmitir e a nossa vida real como ela é. E para você se permitir isso, você precisa ser autoconfiante. inclusive, Panda foi uma decisão que eu banquei. Banquei para muita gente. E é isso. Entendeu? Então, essa confiança, ela é realmente importante para a nossa vida como um todo. E dentro do empreendedorismo, onde tantas vezes nós somos questionadas, muito mais, né? Exatamente, muito mais. E muito mais do que os homens são, né? Como a gente estava falando. A gente, às vezes, tenta até não fazer essa comparação, mas é impossível não fazer essa comparação, porque a gente vê e continua vendo isso, né? No nosso dia a dia. Parece que a gente Exatamente. vê isso em filmes, a gente vê, sei lá, expresso até na mídia como um Cara, eu todo. vi um artigo, eu acho que foi da BBC da Inglaterra. Não tenho certeza, mas era um artigo falando sobre como a geração da gente, pelo menos a minha ali, que é millennials, Gen Z ali no início, zillennial, como a geração da gente ela foi impactada por essa construção de mundo romântico, não só de romântico de romance, de namoro, como de mundo romântico como um todo, por causa dessas produções de filmes, das produções de audiovisuais. Então, como a nossa geração ela foi impactada por essa realidade de mundo romântica que na real não existe, que na real é inatingível, sabe? E aí isso acaba batendo muito com essa questão de autoconfiança, porque como isso não foi popular para a gente na vida, quando a gente chega na hora de tomar uma decisão que isso vai acabar influenciando, a gente se pega dando um passo para trás. Porque isso não foi exposto como algo normal numa parte que a gente constrói o nosso ser, que é a cultura, né? Então, culturalmente, a gente teve muito dessa questão do mundo romantizado demais para o que ele de fato é. E aí isso acaba batendo Chato na demais. nossa. É Porque nesse mundo romantizado perfeito demais, demais. perfeito demais, tudo acontece ao seu favor, todo mundo te ama, todo mundo te adora, todo mundo vai te aplaudir. E isso também é uma coisa muito perigosa, né? Porque você fazer as coisas esperando que todo mundo goste, que você vai agradar todo mundo, que todo mundo vai te aplaudir, é uma cilada sem fim, porque nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Quando a gente está falando aqui, por exemplo, de marcas pessoais, de grandes personalidades, a gente sempre cita o seguinte, né? Eu acho que a gente estava até conversando sobre isso esses dias. As pessoas que elas têm, que elas constroem algo relevante, que elas têm um posicionamento relevante na sociedade, que elas atraem multidões para aquilo que elas fazem, seja um negócio, seja uma manifestação artística. Essas pessoas, elas literalmente dividem as opiniões. Porque elas tanto têm Exatamente. pessoas que amam de paixão, que são fãs de verdade, quanto tem pessoas que detestam. Né? E aí a pessoa vai escolher focar onde? Ela tem que escolher focar em quem realmente apoia e aprecia aquilo que ela faz. Porque se ela. E para isso ela tem que ser confiante, autoconfiante, porque se ela não for, ela vai É, ficar esquecendo de olhar para quem ama e focando só no hate, focando só em quem odeia. E aí ela se perde. A gente estava conversando sobre isso, tá rolando uma treta na internet nesse momento que a gente está gravando o episódio, entre duas marcas muito grandes, que são meio pessoais, meio empresariais e tal. E aí, declarações em podcasts, declarações aqui e ali, aparições dos stories,
e confronte não direto, e reposte. A famosa briga de internet que a gente tem hoje em dia, né? Que não é uma briga direta, é uma briga por reposto, é uma briga por curtida, é uma briga de várias formas diferentes. Uma briga E por aí teve marketing também, né? uma das partes, a gente começou essa conversa justamente porque uma das partes, que foi a primeira parte que deu uma declaração no podcast, chegou e fez, tipo, não, mas é isso que eu quis falar. Veja, eu entendo, vocês podem discordar, mas eu falei, eu repito, e eu ainda digo mais, e disse muito. Então, assim, ela bancou a decisão dela. É preciso, a gente precisa bancar os nossos posicionamentos. Eu sei que bancar, se for contar quantas vezes eu falei bancar nesse episódio, vai ser 480 mil vezes. Mas é porque é muito sobre isso. A autoconfiança, ela vem muito dessa do... É para ser assim. Você vai tomar, porque aí vem aquela coisa, eu sou autoconfiante, mas eu não quero bancar as consequências depois quando vier. Você vai ter que fazer isso. Talvez a sua autoconfiança leve para uma péssima decisão. E o que todo mundo estava falando, de fato, tenha sido a melhor decisão, teria sido o melhor caminho. Mas aconteceu. E agora você é adulta, você consegue lidar, é o seu negócio, você vai assumir as consequências disso. Né? Então... é muito necessária essa postura. Muito necessária essa postura de adultecer mesmo, em todos os sentidos. Para tudo que você vai fazer, e aí falando do recorte de ser empreendedora, para tudo que você vai fazer diante do seu negócio. Porque se você não tem essa postura, e ela está muito relacionada a você protagonizar a sua vida. Muita gente fala de protagonismo, mas não entende de fato o que é. Protagonismo não é você ser a estrela do seu próprio filme e só ganhar o Oscar e tá tudo lindo, maravilhoso. Aquele videozinho do Instagram, seja protagonista da sua vida. Aí é uma pessoa filmando vários takes da vida dela, caminhando com um cachorro, correndo no parque, tendo um momento de autocuidado e fazendo uma massagem. Isso não é é ótimo. só isso. Isso mas é a não parte é só boa, isso. mas não é só isso. O protagonista é aquela pessoa que encara todos os reveses da vida, todos os desafios, é aquela que toma a frente, que toma a iniciativa, é aquela que decide, né? É aquela que arca com as consequências. E para fazer isso, você precisa de autoconfiança. Por isso que a gente fala também, até a gente falou naquele episódio do que é empreender para nós, de por que empreender não é para todo mundo. É porque nem todo mundo ainda está pronto para ter essa postura. Que é um lugar difícil de estar. O protagonista é protagonista da sua própria vida, do seu negócio, é aquela pessoa que está ali, querendo ou não, sob os holofotes dos olhos dos outros. Ela está ali se disponibilizando a ser julgada, né? Ela está ali se disponibilizando a ser criticada. Ela está ali se expondo as suas ideias, expondo aquilo que ela pensa, expondo aquilo que ela enxerga, como ela enxerga o mundo. Né? Então, ela está aberta a receber todo tipo de coisa, todo tipo de reação. E aí ela precisa confiar naquilo que ela está colocando no mundo, naquilo que ela acredita, na visão de negócio que ela tem, de como é que se constrói um negócio. Uma pessoa, para se comunicar na internet, por exemplo, para se expor, para se posicionar, para falar daquilo que vende, daquilo que faz, ela precisa confiar. Ela precisa ter essa confiança muito fortalecida. E isso se faz, como a gente falou, através do autoconhecimento. Eu falo de vendas para vender, você precisa ser autoconfiante. Porque você vai ser criticado, inclusive, porque você está vendendo alguma coisa. Sim. Né? Olha, agora ela virou empreendedora, agora ela eu queria jogar aqui uma coisa que eu precisei ser muito autoconfiante para fazer e que me empurrou nessa direção. Como vocês já sabem, recentemente eu relancei a Ressurgir e Kel me orientou, me mentorou nesse processo de relançamento. E uma coisa que eu não tinha nem um pouco confiança para fazer era dizer o preço do meu serviço. Por vários motivos. Eu tinha uma percepção diferente do que eu tenho hoje. Mas eu não queria falar por vários serviços. Ou por vários serviços, por vários motivos. Gente, é disléxica, não tem um minuto de paz. Mas, enfim. E aí que eu fiz, você vai precisar bancar. Eu vou precisar que você diga. Tudo bem. Banquei. Fui lá, falei, depois eu já estava falando assim, sem nem estar no script. Só saí falando.
E autoconfiança também não é você ficar só no seu mundinho perfeito, dentro da, ok, eu já sou super autoconfiança e eu tô aqui dentro da minha zona de conforto. Não. Porque É a você gente nunca é super autoconfiante. Né? É você ser empurrado para fora dessa zona de conforto para você tomar decisões. É exatamente isso. Sabe? Querida, até a Mulher Maravilha teve seus momentos, imagine eu. Exatamente. Até ela que é deusa, guerreira amazona, teve seus momentos, imagine eu. A gente tá, é como o que eu falei, né? A gente está construindo a nossa autoconfiança todos os dias. E a gente vai ser testado, né? Vai ser testado os nossos processos. Então, para algumas coisas, de repente, você é mais confiante, para outras, você vai precisar desenvolver. E é necessário que a gente esteja disposta para fazer isso. Porque senão a vida não vai para frente, o resultado ele não vem, viu, amada? Não vem mesmo. Verdade. Não vem, não vem, não vem. É complicado. E assim, novamente, voltando àquela coisa que a gente falou do enquanto você não estiver acostumada a parecer confiante, você vai achar que você está sendo arrogante. Eu acho. Tem uma expressãozinha em inglês que eu efetivamente não sei exatamente como se traduz para português, que é fake it to make it, né? E aí, muita gente leva esse fake it to make it para um outro lugar. Para um lugar de tipo, botar coisa no currículo que é falsa para aparecer. Para um lugar de minta. Coisa... É mais para um lie to make it. Tipo, minta para fazer. Mas não. E aí, às vezes, você não é uma pessoa autoconfiante, você tem que parecer ser. Você precisa, para você trabalhar esse lado seu, para você se arriscar, para você se jogar nisso. E aí você vai se empurrar, cara. Você vai fingir, achei a palavra fingir. Você vai fingir, mas veja, não pode prejudicar outra pessoa. É diferente os conceitos, Sim, né? sim. Tipo, ok. É aquela coisa de assim, por exemplo, é aquela coisa de, sei lá, vamos usar o exemplo que tu deu aí. Poxa, eu não estou muito confiante para falar o preço do meu serviço, mas eu vou fazer mesmo assim, porque no fazer eu vou me tornar mais confiante. É você se expor à situação, Isso. mesmo que você não se sinta 100% pronta para aquilo. Porque se também, se você for esperar, se Você nunca vai 100% confiante, amada, olha, esquece, que não vai rolar. Não vai rolar. Isso acontece muito. Eu vou trazer até no final desse episódio uma história de Pira que é muito sobre autoconfiança também, tá? Experiências tensas, mas que dão resultado pra gente no final. E aí, já adiantando um pouquinho dessa história de Pira, deixa eu dar uma situação que já aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar como social media, né? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. E aí, logo depois, fiz um curso de web design, né? E montei o primeiro site. E aí, como era mais ou menos o meu processo de montar site? Eu fazia o briefing com o cliente, pegava tudo certinho, tudo direitinho, e ia para fazer o protótipo. O protótipo ia para aprovação do cliente, e a gente já começava a fazer as alterações dali. E aí teve uma querida que começou. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza, o site foi, o site foi pro mundo. Alguns meses depois, a querida chegou e fez assim: oi, tu pode desfazer tudo e refazer do começo? Porque eu não gostei do site. Não. Que ousadia! Não vai dar, não acho que vai dar para ver. Querida. Vocês entenderam o que ela acabou de fazer? Ela subiu na minha mesa para puxar o brinquedo. Eu tô passada. Adolescente. Autoconfiante. Mas enfim. E aí, depois desse tempo, essa pessoa simplesmente, tipo, não, mas é porque você era especialista, eu achei que eu devia seguir por esse caminho, mas eu tô achando o site A, B, C, D, E, F, G de um jeito diferente do que eu queria no começo. Meu amor, você passou por todo o processo de aprovação, de poder mudar, de poder dizer tudo. Banque, seja autoconfiante.
Banque a sua decisão. Não jogue no prestador de serviço. Banque. Foi você que tomou aquela decisão. Sabe? Então, é isso quando a gente fala de bancar as suas atitudes, as suas decisões. Pois é. Não, e você, por outro lado, enquanto prestador de serviço, você tem que ter, né, essa autoconfiança de dizer: olha, você já passou por todo o Não fui eu. processo. É. Foi isso que foi decidido, né? E foi isso que foi executado. Então, se você quiser que a gente faça alterações, se você quiser que a gente refaça, vamos iniciar uma outra prestação de serviço com a cobrança coerente com o que vai ser refeito, né? É interessante, né, como essa questão da autoconfiança, ela é necessária nessa parte de venda, né, no seu posicionamento enquanto profissional, para você dizer quais são os seus limites, né, até onde você pode ir. Sim. E assim, quando a gente fala que é um trabalho interno, é porque você conseguir dar os seus limites, alguma coisa caiu aí. É um Você conseguir Esse impor. episódio, Panda tá sendo a Tá estrela do ótimo, episódio. tá ótimo. Você conseguir impor os seus limites, vem de você conseguir se fortalecer internamente. Porque se você é uma pessoa, por exemplo, que tem medo de dizer não, porque a pessoa vai ficar chateada com você, porque você vai desagradar a pessoa, porque ela não vai gostar mais de você, porque você vai criar um conflito que você não quer, aí você não diz não, aí você vai levando, aí você, tá bom, eu vou fazer de novo então. E aí você passa a madrugada fazendo um negócio que você já tinha feito, porque você não colocou Valorizar o limite. seu tempo. Aquela coisa. Valorizar o seu tempo. Recentemente, Kel fez uma live falando sobre tempo. Então, se você quiser ver, tá uma live tá muito boa. Eu fiz Vídeo algumas do participações Instagram. especiais lá. Então, tá lá no perfil de Kel, lá no Instagram. Então, vão lá ver. É valorizar o seu tempo. Ser autoconfiante também é valorizar o seu tempo, né? Exatamente. Porque Cara, quando você não coloca limites nas coisas, você entrega o seu tempo, a sua decisão na mão do outro. é. Simplesmente. E olha, as pessoas elas não vão parar. Elas não vão parar. Não são elas que vão chegar para você e dizer, ó, gata, tá bom, vamos até. Não, tem que ser você. Tem que ser você e você tem que confiar em si mesmo o suficiente para poder fazer isso. E mais uma vez, vê como é uma coisa, né? A gente tem que a gente meio que se sente levada a sempre falar que isso não é ser arrogante, isso não é ser chata, isso não é ser autoritária, isso é simplesmente fazer valer aquilo que você definiu, aquilo que você quer para a sua vida e para o seu negócio, para a sua forma de trabalho, por exemplo. Né? Você tem que ter essa confiança de colocar isso na mesa muito claramente, para que É isso aquela não coisa que afete eu os seus tava. resultados. É aquela coisa que eu tava falando hoje de manhã, que hoje de manhã não. Na live, ó, bugou a cabeça. Mas que eu tava falando que é aquela coisa. O quanto você vai se sentir orgulhosa no futuro do que você está construindo hoje? Você está construindo hoje a vida que você gostaria de ter no futuro? Quando o seu eu do futuro olhar para trás e vai dizer, pô, eu só tô aqui por causa disso aí, ó, dessa decisão. Eu só tô aqui por causa que eu banquei a minha decisão de fazer XYZ, que eu banquei no caso de Kel atualmente está com todos os serviços fechados, porque ela está passando por um rebranding na marca dela. Foi uma decisão extremamente difícil, mas ela está tancando a decisão. Eu, quando fechei a Ressurgir um ano atrás, cara, eu fiquei dilacerada. A Ressurgir foi minha primeira mentoria, era minha menina dos olhos, mas eu sabia que eu precisava parar e reformular. Então, eu acho que é isso. A autoconfiança ela vai de coisas básicas do dia a dia que você precisa e que até depois você vai se esquecer, como de coisas mais profundas, né? Exatamente. E existem algumas coisas, né, que atrapalham muito a gente nesse processo. A gente tem alguns medos e a gente tem algumas crenças que acabam impedindo a gente de desenvolver essa autoconfiança. Né? A gente tem, como eu estava falando, o medo
de falhar com as pessoas, o medo das pessoas não gostarem de você porque você disse um não, porque você de repente tomou uma decisão que era contrária ao que elas pensavam. E quando eu digo pessoas, eu digo parentes, eu digo amigos, eu digo sócios, eu digo funcionários, eu digo pessoas que trabalham com você, né? Esse medo de achar que você não pode dizer não, que você não pode ser contrário, que você não pode ter uma opinião diferente, isso vai minando a sua autoconfiança, né? Essa crença de que todo mundo tem que gostar de você, de que todo mundo tem que lhe achar maravilhosa, isso vai minando a sua autoconfiança, porque se você É vai, aquele por exemplo, ditado, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu? exatamente. Se você vai, por exemplo, para uma comunicação da sua marca com essa ideia de querer agradar todo mundo, meu Deus do céu, você Ô, vai Jesus. Se atirar para destruir. todos os lados, se destruir, se despir de quem você é para colocar uma roupa de um personagem, porque você está mais preocupado em agradar todo mundo do que passar a sua mensagem para quem realmente você tem que passar. Isso tudo é falta de autoconfiança. Isso tudo é falta de não saber bancar aquilo que você acredita. Mais uma história. Esse episódio é sobre vivências e experiências, tá, gente? Vão vir muitas histórias. Eu já falei, acho que isso em outro episódio, mas quando eu comecei a me comunicar, eu, mesmo até depois de que eu fiz o rebranding, tá? Mesmo depois, eu tava tentando uma coisa mais elevada, que o pessoal considera elegante, né? Eu não tinha achado o elegante que eu queria dentro do meu jeitinho. Então, eu tava tentando copiar outras pessoas. E aí eu tinha um feed que eu chamo de esquizofrênico. Uma hora ele era uma coisa, uma hora ele era outra coisa. A minha comunicação, uma hora era muito que chega até a ser abstrata. Então, stories era só foto do nada, sem explicação nenhuma. Bem conceitual. Bem conceitual. E aí no feed era só uma capinha ali, como se fosse um feed de uma capa. Ninguém sabia, ninguém entrava no meu perfil e sabia o que é que eu fazia, o que é que eu era. Porque era só como se fosse, a pessoa teria que abrir a imagem, ler a legenda para entender. Por quê? Porque Ou eu seja, achava, dificultando a vida do cliente. né? Porque eu achava que era só assim que eu poderia ser considerada elegante, que eu poderia ser considerada uma profissional mais elevada. E, cara, não. Não, para mim mudou. Sabe, foi muito engraçado nesse momento, porque eu trouxe essa experiência, porque eu vim dessa pegada. E aí teve um dia que eu cheguei muito feliz com uma empresa que eu estava trabalhando na época, e essa marca estava tendo muitos, muitos bons resultados. E aí eu fiz, cara, eu só quero falar para o mundo que eu tenho muito orgulho. Porque é o meu trabalho, no final das contas, também, óbvio, tem toda a empresa ali funcionando e fazendo o que eu estou pedindo para ser feito, mas era o meu trabalho, no final das contas, eu estava tão feliz, porque a gente foi ver os indicadores e as projeções, e estava tudo massa. E eu literalmente peguei a câmera, sentei do jeito que eu estava, eu tinha ido toda colorida, e eu sentei e comecei a falar, e postei o vídeo. Foi literalmente, eu gravei, luz baixa, não sei o que, gravei e postei. E aí esse vídeo encheu de comentário. Esse vídeo veio gente no direct falando, tipo, ai, que vídeo legal, que vídeo gostoso. Dá para ver que você se importa com as marcas que você está trabalhando. Porque até então eu tinha construído uma comunicação distante das pessoas. E aí foi esse vídeo que me fez parar e fazer, tipo, não, isso pode ser elegante para as outras pessoas, mas não é para mim. Elegante para mim é estar me comunicando de forma assertiva com o meu público. É estar sendo quem eu realmente sou. É estar mostrando que eu sou colorida e ter orgulho de ser isso. Está muito mais E relacionado a uma postura e a comportamento, né? Do que há necessariamente uma postura. só a imagem. Exato. Exato. Há uma postura e um comportamento. Elegante para mim é ter ética no meu trabalho e não passar o tapete, tentar puxar o tapete de um concorrente. Né? Elegante para mim tem tantas outras situações, então não é isso. Não é sobre isso. Deixa eu E mudar a isso minha você comunicação.
E você tem que saber bancar isso, né? Para você poder, por exemplo, a partir desse momento, implementar essas coisas que você, poxa, virou uma chavezinha aqui, tive esse insight, é isso que eu preciso fazer, e você ter confiança suficiente para colocar isso para frente. Porque no mundo que a gente tem tantas influências externas dizendo como a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, o que é que vai dar certo, e que o nosso jeito não é suficiente, que do nosso jeito não dá certo. Minha amiga tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem para você bancar aquilo que você acredita e exercer seu trabalho da maneira como você acredita que ele vai dar certo e que ele vai gerar resultado. Porque, pelo É, menos para mim, não faz sentido eu fazer as coisas de um jeito porque dá certo, mas que não tem nada a ver comigo. É você todo dia ir é aquela deitar e questão que a não gente conseguir dormir fala. tranquilo. É o que a gente falou lá no episódio de imagem pessoal, né? De criar um personagem que não vai ser sustentável a longo prazo. E aí você vai entrando num buraco sem fim. E quando você vê essas pessoas, vendo a outra história, uma bomba por aí, né? Dessas pessoas, não só do meio do mercado digital, mas de muitos outros meios, porque isso é uma coisa do ser humano, não é uma coisa só do empreendedorismo digital. Mas vez ou outra você vê uma bomba estourando de pessoas que, na fachada, são poderosas, são confiantes, são isso e aquilo, vivem um status incrível, maravilhoso e desejável, mas que no fundo, não são nada daquilo. Né? São pessoas que precisam passar por cima dos outros porque não acreditam em si suficientemente. É. Né? Pessoas que precisam humilhar os outros porque não confiam em si, então precisam ver o outro lá embaixo para se sentir um pouco melhores. Então, tudo isso é do comportamento humano e tudo isso para que você não tenha esse tipo de atitude. Você precisa desenvolver dentro de você essa confiança, desenvolver o seu autoconhecimento, olhar para quem você é, para as suas sombras, para poder sair desse lugar. Né? E ser, de fato, uma pessoa autêntica, uma pessoa confiante, uma pessoa que é protagonista para encarar o bom e para encarar o ruim também, O com ruim também. coragem. Coragem. Exatamente. Dona Kel, deixa eu te fazer uma pergunta. Chegou o momento das histórias de pira. Chegou. Olha, eu tenho várias e várias histórias de pira, sabe? Sobre essa questão de desenvolver confiança. Mas um ambiente, um momento onde eu precisei desenvolver muita coisa, não só autoconfiança, mas muita coisa mesmo. Foi assim que eu comecei, assim que eu comecei a trabalhar no cinema, né? Assim que eu me tornei gerente. Né? O cargo já Esses impõe, cargos, esses cargos já cobram uma determinada postura da gente. Né? E eu comecei assim, eu comecei a estudar muito nova, eu comecei a trabalhar muito nova, né? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E para mim trabalhar nesse lugar foi uma escola como lidar com pessoas. E eu passei por muito perrengue, minha gente, por muita situação complicada, muita, porque assim, quando você trabalha na parte operacional de um negócio, né, quando você está ali de frente, na linha de frente, atendendo clientes, resolvendo problemas, acontece de um tudo no dia a dia e você tem que estar pronto para resolver. Por quê? Porque você está à frente de uma equipe, porque você é responsável pelo lugar, porque você é responsável por gerar resultado. Então, para você ocupar esse cargo de fato e de direito, você tem que desenvolver, né? Não só a questão da autoconfiança, mas a da postura, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Teve um dos dias de acontecer problemas, foi logo no começo, assim que eu entrei, que foi um problema que deu lá no cinema, que a gente ficou sem sistema, caiu energia, ficou sem sistema de bilheteria, foi um pandemônio, porque quem já tinha caos sobre a terra. comprado Caos sobre a terra. Quem já tinha comprado ingresso, aí a gente não conseguia ver onde a pessoa estava sentada, aí não sabia quantos ingressos tinha vendido na sala, aí chegavam outras pessoas para comprar, às vezes compravam o mesmo lugar e vendendo ingresso assim, escrito manualmente. Foi um dos piores dias da minha vida trabalhando nesse lugar. Pra você ter noção, nesse dia eu saí de lá 3 horas da manhã. Coitada. Só para você ter noção. E aí teve quem já trabalhou com atendimento ao cliente sabe.
É babado. E aí teve um Confusão determinado e momento, gritaria. que teve uma confusão. Isso aqui que eu tô falando é um exemplo, mas esse exemplo ele se repetiu 1 milhão de vezes, tá? Comigo. E com outras pessoas também, mas ele se repetiu 1 milhão de vezes. Mas esse foi um dos causos. E aí deu um problema lá na sala que um pessoal chegou e sentou no lugar da mulher e da família dela. E começou a confusão, a confusão. Aí me chamaram na sala para resolver. Eu cheguei lá, eu sei que eu saí da sala com a mulher gritando atrás de mim. Foi, olha-me, e eu assim, eu tinha acabado de entrar. Eu não sabia muito bem como agir. E foi uma loucura, porque ela gritava, e porque eu vou chamar a polícia, porque eu vou chamar advogado, e porque não sei o que isso é um absurdo. Ah, e gritar. Gente, sabe o que é gritar? Gritar com uma pessoa, xingar uma pessoa. Foi isso. E aí, graças a Deus, eu já estava lá em pânico, sem saber o que fazer, porque nada do que eu oferecia para essa mulher, ela ficava feliz e não parava de gritar comigo, de fazer escândalo. E o resto do cinema estava um caos completo, não era só um problema que estava acontecendo. Aquele problema é porque ela saiu na gritaria, na loucura, eu tive que parar para atender ela, mas o resto estava pegando fogo igual. E aí veio o meu outro colega do cinema da frente. Ele viu que estava um caos lá e graças a Deus ele chegou para me ajudar a resolver aquela situação. Porque ele já estava muito mais anos do que ele, já era mais experiente, então ele entrou para intervir, foi o que me salvou. Mas isso me deixou muito. Naquele momento, eu olhei para mim e eu disse, cara, será que eu sou capaz de estar nesse lugar? Eu acho que isso não é para mim. Não é para mim. Assim, eu fiquei arrasada nesse dia. Arrasada. Eu fiquei me questionando, né, se era para mim, se eu seria capaz de aprender a lidar com aquilo. Que danado é isso aqui, né? Que mundo é esse? E hoje, olhando para trás, foi aqui, essa situação foi aquele contexto que eu falei lá no começo. São as situações que a gente passa e que nos ajudam a desenvolver essa autoconfiança e que nos ajudam a desenvolver essa maturidade e a aprender como agir nas próximas situações. Aí, se você se fecha e se retrai, você nunca vai desenvolver. O que é que eu precisei nesse momento? Passar por aquilo ali e depois entender o que é que eu precisava aprender. Como é que eu poderia ter agido? Como é que eu poderia ter me posicionado? Onde foi que eu falhei? Onde é que eu posso fazer melhor? O que é que eu preciso desenvolver para aprender a lidar com esse tipo de situação? É assim que você se torna mais confiante, é assim que você se torna mais seguro de si, é assim que você aprende a não fugir dos conflitos, das coisas difíceis, mas a encarar, é se expondo às situações e é aceitando a situação quando ela acontece, né? Porque a gente tem muito um comportamento, às vezes, que é um comportamento natural de fuga Sim. das coisas, né? Tem o luta e tem a luta e tem a A fuga, fuga. né? Geralmente a gente gosta de fugir de situações que são traumáticas para a gente, que a gente se sente mal, que a gente não sabe como reagir. Mas se a gente aprender a entrar naquele combate da melhor forma possível, sabendo o que a gente precisa fazer, a gente sai melhor e a gente sai maior. Isso não só para autoconfiança, mas para tudo na vida. Então foi esse um dos perrengues. Eu tenho tanto perrengue que se quiser que eu conte um em cada episódio, eu conto um em cada episódio. Basta eu lembrar da situação. Basta eu lembrar da Eu acho, situação. Se eu lembrar, vai saindo. eu acho que se a gente se juntar, dá um episódio inteiro só de histórias de pira. Menina, eu já tive cara dizendo que era policial e querendo me intimidar. Pra tu ter noção. Então, Eu já passei. assim, Eu acho que atendimento ao público é uma coisa, eu já passei poucas e é, boas dentro merece um daquela episódio. rede, daquela rede de farmácias que eu já trabalhei. Cara, poucas e boas. Atendimento ao cliente. Porque entra a questão da pessoa ser mal educada. O ser humano, tem ser humanos que eles são mal educados. Minha gente, não tem outra explicação. É Fazer o isso. quê? Eles vieram no mundo para infernizar a sua vida. Só pode. Não Cara, precisar de muito tempo para evoluir. Eles vieram para ajudar na sua evolução, para lhe ajudar a aprender vamos coisas. olhar pelo lado para lhe tirar da Vamos zona de olhar. conforto. Vamos olhar pelo lado positivo. Ó, a gente já tá pirando aqui nesse final de episódio, viu? Calma, respira, Mas não é isso, pira. é isso. Respira, não pira. Mas Ai, é isso. ai. Mas é isso, minha gente.
Que episódio! E eu acho que essa mensagem fica aí para a gente seguir com ela. Precisamos ser autoconfiantes e precisamos bancar as nossas decisões, independente da esfera de vida que estivermos falando, né? Não só na profissional. Precisamos evoluir como pessoas, como empreendedoras, como isso. Bem, se vocês tiverem histórias de pira, lembrem-se sempre que pode botar no formulário que está aqui embaixo, na descrição do YouTube, ou no link da nossa bio, tá? E mandem as suas histórias, é muito legal a gente contar elas por aqui. E finalizamos com um quentinho no coração de que todo mundo passa por processos e esses processos servem para nossa evolução, né? Meu Instagram, @RaianeSter, Raiane com Y e 2 N's, STE, de Kel, @Kerlane Real, e o do Pode Eu Pode ir, pira. Lembre-se sempre no dia a dia de vocês de inspirar, respirar e não pirar. Porque é Vamos essencial lembrando aí que a gente vai lembrando daqui. Exatamente, é essencial para a nossa jornada, viu, queridas? Até o próximo episódio, que tá muito legal. Tchau!